falou para mim assim, pega o livro Café com Deus Pai. Aí eu falei, bom, amém. Fui lá e peguei o livro Café com Deus Pai, falei, vou ver se de fato realmente essa palavra é o Senhor que está colocando no meu coração. E aí, hoje, 14 de novembro, fala assim, a ansiedade afasta a promessa. E realmente é um título muito concernente da gente poder falar nessa manhã, porque nós temos, nos dias de hoje, duas coisas que têm muito atingido o indivíduo como pessoa, a ansiedade e a depressão, né? São duas palavras hoje, no mundo moderno de hoje, que se fala muito, porque a ansiedade é você estar preso ao futuro, sendo que você não está nem vivendo ainda o presente, né? Só que para você chegar à depressão, você tem que passar pelo caminho da ansiedade. E a depressão é você viver apegado ao seu passado, né? Com certeza não um passado no qual você se vanglorie tê-lo. E é por isso que as pessoas acabam tendo a depressão, que são doenças psicossomáticas, doenças que a medicina não explica, né? Não tem uma medicação específica para poder curá-la, porque é psicossomática. A única coisa que pode fazer é criar-se remédios químicos para poder enganar o seu estado emocional. E aí eu falei, Senhor, então é essa palavra realmente veio de encontro. E os louvores, eles já começaram falando através dos louvores, porque, queridos, o primeiro louvor fala sobre Zaqueu, um publicano que era um camarada rico. Só que muitas das vezes a gente busca a satisfação na riqueza, achando que quando nós tivermos determinada quantia X de dinheiro, nós vamos sermos felizes. E fica demonstrado que não foi essa a verdade na vida de Zaqueu. Só que diante, talvez, de uma ansiedade, ou talvez de um nível de depressão, que talvez pudesse estar querendo acometer Zaqueu, a Bíblia não fala, eu estou conjecturando, né? Eu estou imaginando, eu estou pensando, e ele decide fazer algo extraordinário. Ele decidiu subir numa figueira, porque ele tinha uma estatura pequena, ele não era alto, para poder ouvir, para poder ver um homem que se era muito falado naquela época, Jesus. Jesus. E quando aquele homem, de fato, ele teve um encontro com Jesus, Jesus mudou a história dele. Entrou na vida dele, mas ele decidiu ter um encontro com Jesus. E aí o próximo louvor fala que de a gente confiar no Senhor. E quando a gente confia, de fato, no Senhor, a gente descansa nele. Só que, para a gente, queridos, a gente poder confiar, para poder descansar no Senhor, você primeiro precisa fazer como Zaqueu. Você precisa conhecer. Para você confiar e descansar parece simples. Talvez eu possa falar para você assim, mas eu não preciso de Jesus para confiar e descansar. Aí, faça uma pesquisa. Se de fato você pode confiar e descansar sem a pessoa de Jesus na sua vida. Entende? Então, é isso que nós vamos falar aqui, sobre essa questão da ansiedade. Gênesis 30, 22 e 24. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou, deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outros filhos. Raquel era esposa de Jacó e futuramente seria mãe de José e Benjamim. Ela era estéril. Por isso, até conceber o seu primeiro filho, percorreu um longo e angustiante caminho. Nós estamos falando aqui dessa mulher, que toda mulher, né, a maioria, quer poder gerar um filho, mas eu não sei o que tem despertado a sua ansiedade. Se seja talvez um problema financeiro, se seja talvez um problema
dentro do seu lar, com seu cônjuge, ou talvez um problema com seu filho, com sua filha, ou com seu pai, ou com sua mãe. Eu não sei. Mas talvez você esteja como essa mulher. Ela estava angustiada. A palavra nos mostra que Raquel ficou completamente desesperada e desnorteada com a sua esterilidade. Entretanto, no tempo determinado, Deus a visitou e ela pôde enfim conceber José, esse homem que posteriormente se tornou governador no Egito. Por meio dessa maravilhosa história, entendo que Deus tem um tempo determinado para tudo. Muitas vezes pensamos que a promessa está demorando, mas o fato é que Ele sabe o tempo certo. Tenho aprendido em minha vida que a ansiedade atropela as promessas. Por vezes, tomados por ela, acabamos tomando decisões sem consultar a Deus. Quantas vezes eu não fiz isso e quebrei a cara? E nos colocamos em circunstâncias contrárias. Talvez você conviva com ansiedade, de modo que até as pequenas coisas da vida, para você, acabam tornando-se grandes problemas. Esse sentimento também tomava o coração do salmista, pois em Salmos 94:19 está escrito: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Nós estamos falando do salmista Davi, um homem que a palavra nos declara que ele é segundo o coração de Deus. Mas até aquele homem, se nós não tomarmos cuidados, nós podemos caminharmos segundo os nossos instintos e esquecermos Deus. É o que está falando. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, estava quase pegando ele, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Mas o fato é que ele encontrou tranquilidade para o seu coração em Deus Pai. Com você não será diferente. Que tipo de pensamentos tem tomado a sua mente? A ansiedade tem feito parte de seus dias? Quando conheci e resolvi me aproximar de Deus Pai, descobri a minha real identidade e pude descansar meu coração, pois passei a confiar inteiramente naquele que me criou. Mesmo que você se encontre desesperado e desnorteado como Raquel, decida a partir de hoje confiar, pois no tempo certo Deus agirá. E uma frase: faça escolhas criteriosas para nutrir pensamentos que vão levá-los a um nível superior. Amém? Amém. Então, queridos, é muito forte. A gente está falando aqui de um Deus que Ele pode entrar na minha vida e na sua vida e visitar você, talvez nas noites mais escuras da sua vida, e mudar a sua história. Assim como Ele mudou a minha vida. E a palavra do apóstolo Paulo fala que nós somos como as cartas vivas do Senhor. O que é ser uma carta viva? Eu estou aqui, talvez você olhe para mim e você pode falar assim: cara, o Brendo fala bem, o Brendo conhece não sei o quê. Pode ser, porque eu já tenho um longo tempo de caminhada. Eu cresci no lar evangélico. Eu cresci no lar evangélico e eu sinto que eu tenho esse chamado para poder falar isso para você. Mas talvez você não tenha crescido no lar evangélico e não precisa. O importante é você abrir o seu coração, aceitar a Jesus Cristo, deixar Ele mudar a sua história e você ser uma carta viva para o Senhor. Porque você não precisa vir aqui e falar bonito. Não precisa. Você só precisa vir aqui. E se você teve um encontro com Jesus verdadeiramente, você vir aqui testemunhar o que Deus fez na sua vida. É só isso. Nós somos cartas vivas do Senhor. E eu estou aqui nessa manhã. Porque a Bíblia fala que o nosso ministério é de reconciliação. Como assim o nosso ministério de reconciliação? Nós que estamos em Cristo Jesus, queridos. Você só está aqui nessa manhã porque a graça e a misericórdia do Senhor, conforme a palavra nos declara, renovou sobre a sua vida. Renovou sobre as nossas vidas. A graça e a misericórdia do Senhor nessa manhã nos alcançou. E nós podemos estarmos aqui no nosso local de trabalho, desfrutando de uma palavra do Senhor. Lá no sul, muitos choram. Lá no sul, muitos perderam as suas coisas. Lá no sul, anos de construção, anos de batalha para poder ter uma casinha, para poder ter um imóvel, foram destruídos. Isso é para mostrar para mim e para você que nós, como homens,
nós somos frágeis. Não adianta você querer se apegar em tantas estruturas, sendo que a maior estrutura que eu e você precisamos nos apegar é na estrutura do Senhor. Então nessa manhã, Brendo, seu amigo de trabalho, eu estou falando aqui que existe um ministério de reconciliação. Jesus Cristo, Ele veio nessa terra para reconciliar, reconectar o homem com o Pai. Porque como a gente falou, o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele muda nossas estruturas, como o louvor que nós cantamos, entra na minha vida, muda a minha história, mexe com as minhas estruturas, faz eu ser uma pessoa diferente, faz eu ser algo novo. Esse é o Deus que Ele entra nas nossas estruturas quando é convidado e pode mudar a sua história. Entende, queridos? Para mim, para que eu possa confiar de fato nesse Deus Pai, nesse Deus tão maravilhoso, eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer a esse Deus maravilhoso. Eu preciso entregar a minha vida a Ele. Eu preciso desejar ter um encontro com Ele. Eu lidero hoje eu sou discipulador e lidero 9 líderes. Mas eu tive o prazer de ver muitas pessoas chegando nas células com depressão, com problemas financeiros, destruído, família destruída, casamentos destruídos, relacionamento entre pai e filhos destruídos. Mas quando eles chegaram na célula e entregaram a vida verdadeiramente para Jesus Cristo, Deus entrou na vida deles e mudou a história. Eu conheço. Eu posso levar você. Se você quiser, eu posso levar um dia, me leva onda. Leva numa das células que os seus líderes lideram, que eu vou levar e vou falar o testemunho. Você aqui, ó. Você que tinha depressão, vem aqui. Você que tinha um casamento destruído, vem aqui. Você que tinha um problema financeiro, vem aqui. O que mudou a sua história? Eu entregar minha vida para Jesus. Entende, queridos? Então é isso. Talvez, muitas das vezes nós, porque pode até parecer loucura. Entende? Porque a Bíblia fala, queridos, que o que eu estou falando aqui para o mundo é loucura. Porque a Bíblia fala que a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Mas aquele que se diz sábio, a sabedoria do homem é loucura para Deus. Entende? Então, o que eu estou falando aqui, às vezes você pode falar assim, cara, mas eu entregar minha vida para Jesus Cristo, eu vou ter que mudar, eu vou ter que deixar de fazer isso, eu vou ter que deixar de fazer aquilo, eu vou ter que deixar de curtir, porque a maioria é assim. Aí eu vou ter que deixar de curtir, queridos, eu vou falar uma coisa para você. Se fosse tão bom viver só de prazer, só de dopamina, os drogados eram as pessoas mais felizes do mundo. Por que ele é drogado? Porque ele vive todos os momentos. A vida dele não tem mais, no natural, não tem como ele ser feliz. Por quê? Porque ele tem que viver de dopamina, tem que viver de prazer. Tem que viver de prazer. Eu não sei como é que é você, se você só quer viver de prazer. Viver de prazer é bem-estar temporário. Passa. O prazer ele passa. É a mesma coisa, Deus te dá a oportunidade. Eu sempre pedi, falou, Senhor, eu quero comprar um carro zero. Meu pai sempre teve um carrinho mais ou menos e nunca conseguiu realizar um sonho de comprar um carro zero. Eu comprei um carro zero. Deu os 3 meses, acabou. Acabou. O prazer, já foi. E o pior ainda é quando você vai ter que vender, né? Porque você pagou XY, agora só vale X. Aí já não é nem prazer, já é um dissabor, já é uma tristeza. Entende? Então, queridos, eu não estou aqui para falar para você de você tomar uma cervejinha. Não estou aqui para falar para você de você ir numa boate. Eu não estou aqui para te condenar em nada. Eu só estou aqui para, na vez de você viver só de dopamina, para você buscar a serotonina, que são hormônios do bem-estar. E só quem pode trazer o bem-estar e a verdadeira alegria é só Jesus Cristo. É só Ele, queridos. É só nele. Que mesmo nos momentos de dificuldade, você vai ter paz. Porque você sabe que você não está sozinho. Entende? Então, eu e você, queridos, nós precisamos conhecermos mais a esse Senhor. Precisamos conhecermos mais esse Deus. Precisamos. Entendeu? Porque quando você conhece todas essas coisas que o mundo diz que é prazeroso, não faz mais sentido para você. Sabe por quê? Jesus, ele quando entra no seu coração, quando ele entra na sua vida, você não precisa mais viver de prazer, aquele prazer falso que o mundo
vive falando para você que é bom. Não precisa, sabe por quê? Porque a verdadeira alegria entrou dentro do seu ser. A verdadeira alegria entrou dentro do seu coração. E você não precisa mais querer viver lá de prazer momentâneo. Não, você não precisa mais disso. Sabe por quê? Porque a verdadeira alegria que é Jesus Cristo, Ele está dentro de você. Aí Ele tira toda a ansiedade, Ele tira toda a depressão, o vazio existencial. Porque muitas das vezes o que é se esconder atrás do prazer, se nada mais ou nada menos é do que fugir de uma verdade que você não suporta encarar. É isso aí. Viver de prazer é fugir de uma realidade que você não busca encarar. Mas quando você está em Jesus, você busca encarar as suas realidades, sabe por quê? Porque é Ele que te cura, é Ele que te sara, é Ele que muda a sua história, é Ele que muda a sua vida. Uma vez perguntaram para uma determinada pessoa, falou, cara, mano, a vida é tão boa, cara, você pode fazer o que você quiser. Vamos supor, mano, você é um cara fiel à sua esposa, você é um cara fiel, e às vezes você quer pular uma cerquinha, questão do prazer, né? E não tem nada a ver às vezes. E você é crente, você é um camarada retrógrado, você não pula uma cerquinha, você não faz aquilo, você não faz isso. E se naquele dia você morrer, aí você chegar lá no céu, tá tudo lindo, não tinha problema você pular cerca, não tinha problema você se drogar, não tinha problema você viver na putaria, não tinha problema nada disso. Você perdeu o seu tempo. Você perdeu o seu tempo. Né? Porque você poderia estar fazendo tudo isso. Mas você só não fez isso porque você imaginava que existia um Deus todo-poderoso que não lhe permitia fazer isso. O que vai mudar para mim? Nada. Porque pular cerca para mim não vai fazer diferença nenhuma, eu tenho a minha esposa. Viver fazendo muitas coisas não vai fazer nada. Não vai mudar a minha vida. Agora o problema é, se quando você chegar lá, existir um Deus verdadeiro, que vai, de fato, chegar lá e estar lá na porta dos céus. E vai falar assim, ó, felizmente, você teve a oportunidade de aceitar o meu filho como o único e suficiente salvador da sua vida e mudar a sua história. Porque você não vai deixar de entrar no céu, não é por causa do seu pecado, todos nós somos pecadores. O único que não pecou e o único que não falhou nessa terra foi Jesus Cristo. Nós demais, todos nós somos falhos. Mas você só não vai entrar no céu, sabe por quê? Porque você não reconheceu Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da sua vida. É só por isso. Não é porque você pecou, não é porque você falhou, não é porque você pulou cerquinha. É porque você não reconheceu Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da sua vida. Então eu convido a você, queridos, você que está aqui nessa manhã, você pode fazer tudo isso que eu falei para você. Não tem problema você tomar sua cervejinha, não tem problema você fazer isso. Mas chega no domingo, você vai adorar o Senhor? Você tem tirado um final de semana para poder agradecer ao Senhor por você poder estar aqui? Você tem tirado um final de semana para agradecer a Deus pela sua esposa, pelos seus filhos? Pela saúde que Ele está dando para você? Você tem ido agradecer a Deus? Porque eu já passei por isso. Eu já passei quase de perder o meu filho. Entendeu? E eu sei o quão é poderoso esse Deus. Então você já foi agradecer? Então vai o seguinte, vai agradecer primeiro a Deus. Vai se encher de Deus, para que quando os dias maus baterem à sua porta, você esteja cheio dele, para poder suportar toda e qualquer tribulação. Entende? Então vai se encher. Vai agradecer. Chega aqui na sexta-feira agradecendo. Senhor, obrigado. Porque no local do meu trabalho, eu tenho a oportunidade de ouvir o Senhor. No lugar, então obrigado, Senhor. Obrigado pelo meu local de trabalho. Obrigado pelas autoridades que o Senhor me constituiu ali. Obrigado, Senhor, pelos meus amigos. Porque nós somos uma família, não é isso? Nós somos uma família. Nós somos uma família. Então você tem agradecido? Você tem agradecido? Você só quer viver de prazer, 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 mas no domingo você vai agradecer a Deus? Você tem de agradecer a Deus? Porque eu entendi o valor de agradecer a Deus, de estar todos os domingos adorando ao Senhor. Quando eu quase separei da minha esposa, eu entendi. Quando eu conheci o Senhor, quando eu quase perdi o meu filho e Deus fez um milagre, sabe por quê? Porque hoje eu sei, eu tenho um Pai. E não existe nada melhor
do que você conhecer esse Pai. Nada, nada. Eu posso te dar 1 bilhão. Você vai viver momentos de prazer. Mas vai chegar um momento que vai instalar-se um vazio na sua vida. Porque só quem pode completar os vazios do fundo da sua alma é só o nosso Deus. Amém? Então, fica essa palavra para vocês.